pés no chão. Esse é o discurso que vem sendo adotado pelo Guarani desde o início da arrancada da equipe com Humberto Louser. Desde a chegada do treinador, o Bugre somou 34 dos 48 pontos disputados e está hoje na vice-liderança da competição. Desde quando nós chegamos, né, a gente sempre pregou o próximo desafio, como o desafio que a gente até cita, né, que é a nossa Copa do Mundo. É esse jogo próximo, que agora é o CRB, que a gente vai se preparar muito para poder chegar lá, fazer um grande jogo. O atual aproveitamento de Humberto Louser é semelhante às chances de acesso da equipe alviverde. O treinador tem 70% de aproveitamento nos 16 jogos, 1% a menos que as chances de acesso do Bugre para a elite do campeonato nacional. Matemática que Bruninho prefere deixar distante das 4 linhas. Essa questão dos números aí, de porcentagem, eu gosto de deixar para os matemáticos mesmo. A nossa situação aqui é jogo a jogo, até alinhando com o discurso que o Humberto já vem falando da chegada dele, que a gente vai mirar sempre o jogo a jogo. Dono da melhor campanha do segundo turno, o Guarani tem pela frente no sábado uma equipe que também luta pelo acesso. Na 9ª colocação, o CRB está a 6 pontos do G4 e na última partida dentro de casa aplicou a maior goleada do campeonato, simplesmente sobre o líder da competição. O Vitória, o líder da competição, foi lá, se foi desatento, acabou tomando 6 gols, um placar elástico, muito marcante. Com relação ao CRB, eu estava lá no passado com a mesma comissão técnica do Daniel Paulista, o Daniel Carioca auxiliar e o Mancha preparador. É um esquema de jogo que eu já conheço, se é a forma da marcação deles, com uma marcação individual muito intensa. Eu acredito que hoje a gente já deve começar a ver um pouquinho do nosso adversário, estudar a melhor estratégia para ir para Maceió e buscar vencer sempre. Com os retornos de Pegoraro e Matheus Barbosa, Louser vai poder levar a campo novamente a escalação considerada como ideal. O único desfalque para o treinador é Lucas Araújo, que recebeu o 3º cartão amarelo no último domingo. CRB e Guarani se enfrentam neste sábado às 5 horas da tarde no estádio Rei Pelé. Bem, vamos debater aqui, mas antes, informações importantes. Teve uma alteração de data no jogo Guarani Novo Horizontino. Passou de domingo, dia 1º de outubro, para sábado, dia 30 de novembro. Aliás, dia 30 de setembro. Então, atenção, hein? Passou do dia 1º de outubro para o dia 30 de setembro, às 17 horas. Você que é bugrinho, anota aí na sua agenda. Matheus Ludic, Lima e Renanzinho foram reintegrados após o fim de empréstimos, mas não devem ser utilizados pelo Humberto Louser, né? Eles foram reintegrados, olha aí, tá aí o Ludic. Eu até hoje não entendi, né, por que esse rapaz não teve mais oportunidades. Eu também. Gosto do futebol dele, joga bem, é um bom lateral, mas por alguma razão, que eu não sei qual é, decidiram não dar mais oportunidades para o Ludic. Quem que é a opção hoje? Esse é o Renanzinho. A opção hoje, sem o Diogo Matheus? E Ian Henrique, menino da base. Também é da base, então. Tá voltando o Ludic, hein? Humberto, fica de olho nesse menino aqui, viu? Humberto é um cara inteligente, viu, Batista? O Humberto é um cara inteligente. Quando ele chegou, o Ludic já tinha saído. Eu ficaria... Dá uma olhadinha nesse menino, viu, Humberto? Eu ficaria com o Ludic. Eu também. Esse menino já jogou, já mostrou dentro do Guarani. Eu também estou como você. Até hoje eu não descobri, não entendi. Não dá para compreender que ele não ficou nesse elenco, pelo menos para ser um reserva. Olha, tem 2 casos. Não é querer arrumar pelo em ovo, porque o Guarani está muito bem. Exatamente. Tá muito bem. Só para comentar, sem querer criar polêmica. Mas 2 jogadores que eu considero muito bons e que não tiveram oportunidades. Um é esse, o Ludic, e o outro é o Titi, que é bom zagueiro, canhoto. Mas o Titi tá no bolo aí, né? Não, o Titi tá aí, Batista. Mas eu tô dizendo, não tem, você nunca vê o Titi como opção, né? Teve até um jogo aí que ele estava no banco, não me lembro contra quem, e aí... Improvisou o Alvarinho. Colocou o Alvarinho, não colocou o Titi. Mas aí tem uma questão do seguinte, aí são situações distintas, né? O Ludic, quantos jogos ele já fez aí com a camisa do Guarani? Fez gols importantes, inclusive, gol em derby, né? Esse menino é muito bom jogador, com característica ofensiva, recompõe bem. O Titi, ele teve poucas oportunidades, então, na minha visão,
O Titi ainda precisa um pouco mais, né? Ser um pouco mais calejado. Até pela posição que ele joga, né? Da responsabilidade. Mas é bom jogador também, eu concordo contigo. Mas o Lute, para mim, tá pronto. Tá pronto para ser o substituto imediato do Diogo Matheus. Ponto final. A gente, às vezes, não compreende certas situações, mas elas normalmente têm explicação. Aí tem empresário, tem salário do jogador, tem uma série de questões que não é dentro do campo que a gente desconhece ou conhece pouco. Então, isso pode explicar o fato dele não ter ficado. Pode. Ou, de repente, poxa, eu não quero ser reserva, eu acho que eu tenho futebol. O jogador tem todo o direito. Olha, eu vou jogar? Olha, não damos certeza para você se você vai jogar, então eu quero ser emprestado. Pode ser até uma vontade do próprio atleta, não é? Agora, que ele tem bola para compor pelo menos o elenco aí, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Vamos lá, Ludic, né? Greger. CRB e Guarani, tem favorito? Tem. Quem? Guarani. Guarani pra mim é favorito. O jogo é lá, hein? Não tem problema. Guarani é favorito. Tava falando isso agora na Rádio Bandeirantes lá com o CH. O Guarani é favorito. O Guarani encaixou. Você disse isso, né? Encaixou, Batista. O jeito de jogar, os jogadores empenhados, sabendo o que fazer. Isso dificulta. O jogo vai ser duro, vai ser difícil. Tem o retorno do Barbosa, tem o retorno do Pegorari, né, que são reforços, né, que reforça setores do campo. Então eu não tenho dúvida nenhuma que o Guarani, para mim, é o favorito e vai ganhar o jogo. E para você, CH? Eu não acho que tem favorito, acho que o jogo é muito equilibrado, mas o Guarani tem toda... O Guarani está pronto para vencer o jogo fora de casa. Vai jogar com o time titular, o time está com moral, está com confiança, os jogadores estão à vontade. Eu recebi agora na Rádio Bandeirantes uma mensagem, me perdoe aquele que mandou essa mensagem, eu não me lembro o nome, mas ele disse algo que é verdade. Se você acompanhar as imagens de treinamento, do antes do jogo, depois do jogo, você percebe o grupo do Guarani, além de estar jogando bem, os jogadores eles transmitem uma alegria. E isso no ambiente do dia a dia, pode perceber, isso foi observado pelo ouvinte e eu quero concordar com isso. O clima está leve, sabe, Batista? E tudo a gente tem conhecimento que fora do campo está organizado. Então, se vai ganhar o jogo, empatar ou perder, a gente não sabe. Agora que o Guarani vai muito forte e o CRB vai ter um tremendo trabalho para segurar o Guarani, eu não tenho nenhuma dúvida disso. A preocupação é a seguinte, né, de que o Guarani aconteça aquilo que aconteceu naquele... O Guarani poderia ter subido, tinha um jogo aqui contra o Goiás, era só vencer o Goiás e o Guarani perdeu. Só que na comparação com o ano passado, eu tenho a impressão de que não estou lá dentro, é evidente, né, não estou conversando com os jogadores, não estou olhando no olho. Para ter uma certeza disso que eu vou dizer, tem que estar dentro do grupo, porque a nossa visão é uma visão do produto pronto e acabado, a hora que o jogador entra em campo, né? Não temos acesso lá no dia a dia. Mas o grupo está mais focado do que aquele grupo. E também tem uma ligação mais estreita entre grupo e treinador. Agora há pouco vocês falavam do Sampaoli, né, que está divorciado do elenco, fica lá num canto, lá andando por lá e tal, e o grupo aqui. Não é isso que a gente se vê aí no Guarani. Ao contrário, há uma ligação muito forte entre elenco e comissão técnica. Então isso repercute dentro do campo. Então essa é a diferença entre aquele elenco e esse. Não acredito, pelo passado recente e até na gestão técnica do Humberto Louser, 16 jogos ele ganhou 10, perdeu apenas 2 e empatou 4. Então no passado recente mostra isso, de que o elenco está focado, está unido com a comissão técnica e não vai dar sopa para o azar. E está jogando um futebol convincente. Porque quando você está empenhado, você está focado, está fechado com o treinador, ok. Mas as peças estão jogando muito. Quer um exemplo? Estava dando entrevista agora, o Bruninho. Pô, quantas vezes aqui na CH nós questionamos aí o Bruninho, tal, desatento, desconcentrado. Hoje, olha aí pra você ver. E o Humberto descobre o jogador para jogar por dentro. Então, assim, o próprio Matheus Barbosa, que eu mesmo critiquei, achava que não era um jogador para ser titular, tá jogando fino da bola. Encaixou legal lá com o Bueno. O próprio Bueno também. Quanto tempo o Bueno ficou no banco aí? Descobriu o cara, pá, colocou e tá aí, ó. Né? O João Vitor. Ninguém sabia. O Humberto chegou, puxou, o João Vitor vai jogar. Acabou. Então, assim, tá
tudo isso faz sentido, mas os caras também entenderam. E o João Vitor estava numa lista de dispensa. Exatamente. Quando chegou o Humberto Louser. Não, deixa ele aqui comigo. O Humberto Louser falou, opa, deixa ele aqui. Não, e colocou titular. Ninguém entendeu, se lembra ou não? É. Naquele jogo? Não me lembro qual foi. Colocou então o João titular Vitor saiu de uma lista de dispensa pro time titular. Pro time titular. E tá jogando muito. E mostrou que o Humberto Louser estava com a razão e errado aquele que ia dispensar o jogador. O Bruninho, no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro com outro treinador, estou fazendo crítica a ninguém. Só que ele era um peso morto sem a bola. Eu cansei de comentar ele na beirada do campo, ele não marcava ninguém. Ele não era um cara interessado pelo jogo, você percebia. Ele queria pegar a bola, partir em cima, não é? E fazer as jogadas individuais. Ele era um cara 100% individualista. O Humberto mudou o jogador. Trouxe por dentro, e se você percebeu, o Bruninho, ele não é competente só com a bola. Você percebe que ele se coloca direitinho. Às vezes, quando ele está fazendo uma segunda linha pelo lado esquerdo, ele é um cara que vai até do lado do lateral esquerdo, o Mike, ali, para dar, quando é o caso, para poder combater. Ele é um cara participativo. E isso só acontece quando o jogador acredita no seu comando. Está aqui o Gleger que pode me desmentir. É isso mesmo. Quando o treinador consegue botar na cabeça dos caras, façam desse jeito, vamos por esse caminho que nós vamos ganhar. Aí, meu amigo, pode até acontecer de não dar certo, mas é difícil não acontecer. Então a sensação que eu tenho é que os caras, os jogadores, eles compraram a ideia do Humberto. E quando isso acontece, é difícil segurar. Guarani enfrenta o CRB sábado, 5 da tarde, na tela da Band. A transmissão começa um pouco mais cedo, começa às 4h20. Anota aí na sua caderneta, 4h20 estaremos no ar com o pré-jogo. Depois tem o jogo, 5 da tarde, intervalo inteligente na TV. E depois do jogo tem o pós-jogo com todas as informações.